Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos andando nas palavras do Evangelho segundo João. Estamos em capítulo 19, estamos lendo palavras que não são fáceis de deixar entrar na mente da gente, porque descrevem o dia da crucificação de Jesus Cristo. Mas não podemos parar de ouvir e ver o que Jesus fez por nós 2000 anos atrás, quando ele se tornou a pessoa que conseguiu pagar o preço dos nossos pecados e nos permitir entrar nesse reino da qual ele é o rei. É uma alegria poder falar e meditar com os irmãos nesse dia. É dia 17 de dezembro de 2021. Eu tenho que confessar que realmente ler esse trecho e ver o que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo e sentir como é que essa história não é um acidente. É impossível, gente, impossível. Tudo que está acontecendo aqui acontecer como se fosse um acidente. Não. As escrituras estão sendo cumpridas. É tudo de acordo do plano de Deus. O dia é o dia do início da Páscoa. É uma coisa interessante como cada coisa acontece. Ontem a gente parou lendo aqui, eu vou ler alguns dos versículos que lemos ontem e vamos entrando mais uma vez. Por favor, entra na história. Não só fique aqui como se fosse um estudo bíblico, mas o evento mais importante da história do mundo, porque aqui a gente está vendo quanto Deus nos ama e como Ele quer que a gente aceite seu Filho para a gente pudesse viver eternamente. Versículo 12 diz assim: Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus, e falando dos judeus, a liderança do povo dos judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana do Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. É impressionante aqui a pressa que eles têm para acabar com esse problema que é Jesus Cristo. Esse problema que eles precisam resolver, porque todo mundo está com pressa para voltar para o normal da vida deles. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, Jesus, saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram. Gente, só ali o crucificaram. Foi uma tortura, foi uma coisa terrível. Só imaginar o que eles fizeram com ele neste momento. E com ele, dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, como a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego.
Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Mais uma vez, uma manifestação da pressa. Vamos fechar esse assunto. Eu não quero nem mais falar com isso. Eu tenho coisas para fazer. Então, o que eu escrevi, escrevi. Certamente ele não sabia que estaríamos aqui 2000 anos depois, lendo essas palavras que ele falou. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma parte para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto para baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Mais uma vez, eles não tiveram problema em rasgar o corpo de Cristo. Não tinha problema em levar ele e praticar tanta crueldade. Mas quando se trata de uma coisa para beneficiar algum deles, eles são cuidadosamente preservando essa roupa. É difícil ler. É difícil ler. Imagine estar lá vendo isso. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, isso é o João que escreveu esse evangelho, o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Enquanto todo mundo está com pressa para resolver esse problema chamado Jesus, na realidade, ele é a promessa de Jesus. Tem um detalhe que ele tem que cuidar. Ele é responsável pelo bem-estar da sua mãe, como filho dela. Então, ele está resolvendo uma questão de quem é que vai amar a minha mãe na minha ausência. Quem é que vai cuidar dela? Então, ele fecha esse assunto. Enquanto todo mundo está com pressa para matá-lo, ele está ainda sendo um filho e amando quem ele precisa amar. É impressionante, não é? Você não consegue sentir um pouco na pele, mas não consegue sentir que nada aqui, da parte de todas essas pessoas que estão agindo, está fora do controle divino. Tudo está acontecendo que foi planejado na eternidade passada. Aqui não é um retrato de uma história legal ou uma narrativa que inspira coragem. Não, não é isso. O que está acontecendo aqui é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Eu acho que eu vou falar mais uma vez. É difícil ler isso, mas também não tire você dessa história como se fosse você, não faz parte do pecado que está acontecendo aqui. Deus fez ele pecado por nós, para que a gente pudesse ser a justiça de Deus em carne e osso. Eu também, porque sou pecador,
estão nessa história do lado errado. Embora eu possa criticar Pilatos, eu posso criticar os líderes dos judeus, eu posso criticar outras pessoas, eu tenho que compreender que eu faço parte de uma humanidade que abandonou o paraíso, pecou, e se não fosse Jesus me amar, como Ele está me amando neste momento, na cruz, eu estaria perdido e também você estaria perdido. É hora da gente dobrar o joelho e dar graças a Deus, mas também saber, se Jesus tivesse parado de amar, não teríamos o sacrifício correto para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. E devemos meditar nisso, não é? É importante. É muito importante. Então, na semana que vem a gente vai continuar e a gente vai indo na direção do fim desse livro e nas últimas semanas aqui de 2021. Medite nessas coisas. Alegra-se. Eu sei que é triste, mas alegra-se. Tinha que acontecer exatamente desse jeito. Tudo foi orquestrado para que a gente pudesse ter fé e entrar no reino de Deus e fazer parte dessa obra divina. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Medite nessas palavras, embora seja difícil ouvir.